Meus amigos, muito boa noite. Vim falar um pouco da derrota da seleção brasileira para a França. É uma derrota que esclarece muita coisa, né? É um duelo clássico de Copas do Mundo, todo mundo sabe disso, e todo mundo sabia principalmente que a França era a favorita contra a nossa seleção. Mas o que o favoritismo queria dizer? Nada. O torcedor brasileiro vinha com um pouquinho de esperança, um pouquinho de fé de que nós reagíssemos, de que a nossa seleção reagisse nesse duelo, porque era o melhor teste do ano antes da Copa. A gente vai enfrentar a França também no dia 31, na terça, e vai ser às 9 horas, a Croácia. Então é outro duelo, um pouco diferente, tanto por não ser um clássico, tanto por ser uma equipe menos preparada, diga-se de passagem, porque a França é um pelotão e a Croácia é um time que ainda tem pontos fracos. A Croácia ainda é um time com pouca tradição. Então, não esqueçamos também que o Brasil passou perrengue com a seleção croata e nem por isso deve desprezar. A gente não pode desprezar a Croácia, que é outro adversário que vem por aí, e eu devo pedir: não desaponta, Brasil. Não desaponta, porque é o último teste. É o último teste. O resto é tudo amistoso, o resto é tudo seleção definitiva. A gente precisa mostrar porque viemos. A gente precisa mostrar pro torcedor porque nós somos a seleção pentacampeã mundial. É até bom perder agora, é até bom perder para a França agora, um time que é sem dúvidas candidato ao título de Copa do Mundo. É um jogo que ia de todo jeito esclarecer bastante coisas, ia revelar muitas necessidades. As posições escassas para mim continuam sendo as laterais. Hoje eu acho que a zaga não foi mal, não é que foi mal, foi desatenta, foi dorminhoca em dois lances, porque alguns jornais de fora, não só do Brasil, escreveram o quanto a seleção francesa não precisou fazer nada de extraordinário, nada do que não era já convencional daquele time francês. Ou seja, a França teve dois lances onde precisou, onde teve que ser, teve que jogar um futebol excruciante em um único lance, que foi Mbappé, que fez o gol aos 31 minutos do primeiro tempo, uma carvada. Humilhou Ederson. Eu parava por aí se eu fosse Ederson. Parava naquele instante, me aposentava. E para não bastar, teve aqui também, que eu vou falar daqui a pouco. O Brasil precisa saber o que fazer. Parecia até saber, parecia até estar ciente como o time era a França, o quão bom era a seleção da França. Abriu mão do jogo ofensivo e se colocou a marcar mesmo dessa forma. Abriu mão de um jogo onde sempre viveu jogando, né, que é o futebol ofensivo, é a bola no pé, é o jogo bonito. Então hoje foram uma das únicas partidas que eu vi a seleção jogar de forma proposital, abaixo da linha da bola, e deixar a França ter a posse sempre, porque foi assim que aconteceu. O Brasil se baseou muito nos erros da França, e a França, que tão pouco errava, e mesmo errando mais do que o conveniente, mais do que pede o jogo do time de Deschamps, a seleção não aproveitou as jogadas que teve de contra-ataque. Ancelotti assassinou o jogo tradicional do Brasil. O futebol que era singular, que sempre jogou a seleção brasileira, sempre à frente do seu adversário, não existe mais. Foi um jogo hoje, como eu disse, onde o Brasil se permitiu que a França fosse dominante contra eles, cara. Não é coerente, não faz sentido para mim o Brasil perder toda a identidade. Essas 5 estrelas aqui não vieram à toa, não vieram retrancando o time para deixar o adversário jogar e ver no que dá. Não foi assim que o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo. Nunca foi assim. Me diga uma Copa onde o Brasil retrancou. Contra os Estados Unidos no 4 de julho, o dia nacional do país dos Estados Unidos, em casa. Os Estados Unidos estavam jogando em casa. E o Brasil mesmo assim fez um gol bebeto, um placar magro. Mas mesmo assim a seleção não parou de jogar com um time avançado. Eu nunca vi isso na história da seleção brasileira. Eu nunca vi a seleção jogar pouco de propósito. Incrível, incrível. Outros ridículos de futebol pobre que fizeram hoje foram Rafinha e Vinícius Júnior. Rafinha especialmente. Nada de especial jogou o Rafinha. O Rafinha, que é decisivo no Barcelona, e o Vini, que é decisivo no Real Madrid. O Vini, que até teve uns lances legais. Teve um lance onde mostrou toda a magia que tem, mas nada além disso.
Foi nojento ver Vinícius Júnior jogar e foi triste. Foi triste, foi vago ver Rafinha jogar pela seleção brasileira hoje. O jogo melhorou com o Luiz Henrique, né? Que ele, quando entra, faz o que sabe. E mesmo assim o Brasil não entrou no jogo. Teve Luiz Henrique para oscilar um pouco e nem depois do gol de Bremer, nos 32 minutos do segundo tempo, ele não conseguiu entender o que precisava fazer para vencer a França ou para empatar a partida contra a França. Não consegue chegar no ataque a seleção brasileira. Matheus Cunha também tem um jogo discreto, apesar de ter nota 7 no SofaScore. Eu acho que foi discreto, acho que ele podia ter feito mais, marcou bem até como atacante, mas o ataque, e eu achei que isso era o contrário, achei que ia ser o contrário, achei que a defesa ia falhar, como falhou, mas falhou menos. A defesa foi quem mais jogou. Diferente disso, diferentemente dos jogos que vem fazendo a seleção, diferente da tradição, porque o que falta nessa seleção é tradição. Foi o ataque quem falhou, foi o ataque quem ficou ausente. Isso mata a seleção. Quando não é a defesa, é o ataque. Quando não é o ataque, nem a defesa, é o meio. Agora a gente teve Casemiro, que foi, pra mim, o que mais honrou a camisa da seleção, brigou, discutiu, tentou. Bremer também honrou a camisa da seleção, mas a gente não depende de 2 ou 3 caras. A gente não pode, não tem Neymar, não temos Neymar. Não temos Neymar, que é o jogador mais diferente da geração, desde 2010, desde 2006. Pra França, cara, Dembélé fazia múltiplas funções. A gente via Dembélé jogando lá atrás, perto da zaga. Via Dembélé jogando de meia, que deu assistência magnífica pro golaço magnífico de Mbappé. E temos Dembélé também de um segundo atacante. Temos Dembélé trabalhando ali entre a linha defensiva dos 4 defensores. É dele, como eu disse, a assistência pro golaço de Mbappé. E o desequilíbrio do duelo entre Mbappé e Wesley era absurdo. Cara, o Wesley não é bom de marcação. Ele é até um pouco, mas não é o fundamento dele. Não é o melhor, não é a melhor qualidade dele. Era muito desigual Mbappé e Wesley ali na ponta e na lateral. Ainda errou muitos passes a seleção francesa, porque dentro da área errava, falhava em algumas decisões importantes para fazer 3, 4 gols. Poderia simplesmente fazer o terceiro gol. E Mbappé teve essa oportunidade para depois aqui ter que ampliar o placar mais tarde. Mbappé teve a oportunidade de fazer 2 gols e perdeu. E Ederson não chegaria no gol que Mbappé perdeu. Não chegaria. A França foi quem sambou na partida de hoje. Eu nunca vi a seleção brasileira sendo humilhada, por exemplo, como na partida contra a Argentina em 2025. Foi uma das piores partidas que a seleção brasileira já fez. E essa foi a seguinte. Porque, veja bem, o Brasil enfrentou seleções pobres depois da Argentina. O Brasil enfrentou o Paraguai, o Brasil enfrentou o Chile, o Brasil enfrentou uma boa Senegal, o Brasil enfrentou a Tunísia, que conseguiu levar o empate para casa, o Brasil enfrentou a Coreia do Sul, que goleou de 5-0, o Brasil enfrentou o Japão, que perdeu por 3-2, a primeira derrota da seleção brasileira para a seleção japonesa. Cara, não teve tantas seleções até chegar na França, não teve bons testes até chegar na seleção francesa. Um vermelho merecido para o Upamecano, eu acho que foi merecido porque atrapalhou o que seria um dos gols da seleção, e nem assim o Brasil conseguiu reagir. Pareceu em todo momento que a seleção francesa, ainda apesar da expulsão, tinha 11 jogadores em campo. E aí Ekitike, aos 19 minutos, fez o gol, outra cavada. Ederson foi humilhado. Cara, não posso nem falar direito do que a seleção brasileira fez, porque não foi esta camisa que entrou em campo. Não foi esta seleção que entrou em campo. E eu vou dar uma dica antes de encerrar esse vídeo. Eu vou só encerrar, porque hoje meu dia não tá legal. A seleção brasileira perdeu num teste singular, num teste que ia premeditar sua passagem na Copa. E eu só vou dizer uma coisa. A camisa 10 da seleção brasileira, usada por Pelé em 58, a camisa azul que estava sendo usada hoje em campo, foi usada por Pelé na final contra a Suécia em 58. E Pelé ganhou com um golaço magnífico. Precisa ser aposentada a camisa 10. A camisa 10 que antes daquela final em 58, antes de Pelé usá-la, antes de Pelé usar o número 10, naquela edição de Copa, na final de 58, não existia significado. A camisa 10 não tinha significado antes de Pelé. E Pelé jogou na seleção brasileira. Por isso, eu aconselho, ninguém vai me ouvir porque eu não valo de nada, a aposentar a camisa mais pesada do mundo. Aposentar a camisa 10 mais pesada do planeta. Dito isso, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Acredite um pouco na seleção. Eu vou acreditar. Eu acredito que ganha da Croácia. Eu acredito que pelo menos pode fazer um jogo legal.
Você me siga no Instagram, se inscreva no canal, deixa o like. Tô muito triste, tô decepcionado, mas aqui tem futebol todos os dias e seleção brasileira a todo momento. Nem que a seleção brasileira perdesse todas essas 5 estrelas aqui, ainda seria a maior de todos os tempos. Muito obrigado você que acompanhou, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado, valeu, tchau.